Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, dá pra sair de casa com a minha confeitaria? Como é que eu sei? Qual que é o momento? Vendo muito, vendo pouco? Quero sair, preciso sair? Vamos falar sobre isso hoje. Lembrando sempre que esse vídeo é apoiado pelo Hub dos Restaurantes, que é uma contabilidade especializada em restaurantes. E que, além de tudo, eles têm alguns extras nos planos ali, mas eles são especializados em diminuir a carga tributária dos restaurantes. Então, dá um conferezinho, o link vai estar na descrição. Sem mais delongas, vamos lá. Eu fiz uma aula ontem, talvez você não esteja vendo esse vídeo, né? No dia ontem pra mim, mas fiz uma aula agorinha no Clube dos Confeiteiros, bem mais detalhada que esse vídeo. Vou te dar alguns sinais de que dá pra você sair de casa, de que já tá na hora, e algumas ideias ali mais concretas pra você conseguir tomar a decisão de um jeito melhor, de um jeito mais estruturado e evitar quebrar, né? Que o que acontece muito é o cara que tem uma confeitaria em casa, sai de casa, não estava preparado para sair e quebra. Quando eu estava em casa, nesta casa, fazendo o mocabanço, batia massa na cozinha, guardava as coisas, guardava farinha no armário do meu quarto, todas essas histórias que são bem legais. Chegou um momento que o espaço físico começou a incomodar, mas assim, muito. Ele começou a incomodar em um momento, só que aí ele foi incomodando cada vez mais. E aí, tipo assim, isso é um indício quando você começa a perder seu armário, quando começa a ter um monte de caixa na sua casa. Só que isso é um indício, e pode ser um indício falso se você não prestar atenção. Porque, cara, se você for contabilizar só o volume de coisas que tem na sua casa, que são da confeitaria, você pode fazer uma compra aí de 5.000 embalagens, passar em 12 vezes no cartão e você vai ter lá um monte de coisa na sua casa, né? De forma não orgânica. Então, eu tô falando assim, pô, você compra sempre a mesma quantidade de insumos, né? Você compra, tipo, só pra semana, ou só pra, sei lá, 5 dias, e você tá começando a perceber que você não tá tendo mais espaço pra conseguir armazenar essas coisas, e aí você tá perdendo o espaço da tua casa, do teu quarto, da tua cozinha, da tua despensa. Aí, beleza. É um sinal de que pode ser que você esteja precisando de um espaço maior. Um segundo sinal, e isso acontecia muito comigo, é que a gente tem, todo mundo que tem um CNPJ, o ideal é que coloque o negócio no Google, né? No Google Meu Negócio, Google My Business, para quando a pessoa pesquisar o nome no Google, aparecer o horário de funcionamento, onde é e tal. E aí o Instagram do Mocaban sempre foi muito bem feito, e eu falava que eu fazia em casa. Até um certo tempo eu deixava isso bem claro, depois eu parei de falar, mas se alguém me perguntasse eu também diria. Um tempo depois, não parecia mais que eu fazia em casa, porque o trabalho era bem feito. E aí as pessoas começaram a entrar no Google, colocar no GPS, né, no Waze, elas chegavam na porta da minha casa, e aí eu recebi uma ligação no telefone: oi, tudo bem? Eu tô querendo achar a loja Malcabans, eu vi aqui no Google, mas eu tô na frente, né, tô na rua e aqui deu num prédio, eu não tô achando a loja. Aí eu tinha que explicar que eu fazia em casa, mas eu conseguiria atender essa pessoa se ela quisesse. Chamava no WhatsApp, mandava o cardápio. Teve uma cliente, a Rosângela, um beijo. Um beijo pra Rosângela e pra filha dela. São clientes nossas até hoje. Ela veio até aqui e tinha acabado já todas as fornadas. Era tipo 6h30, 7 horas da noite, uma coisa assim. Ela me ligou, falou: eu tô aqui na frente e tal, meu nome é Rosângela. Aí eu falei: putz, eu não consigo te atender agora, mas se você esperar, eu consigo te atender tipo em 1h30. Aí ela falou: olha, faz o seguinte, me indica um lugar pra jantar aqui na Moca. Eu vou jantar e volto. Aí ela foi num restaurante aqui pertinho, que eu falei que tinha, numa hamburgueria. E aí ela voltou, eu atendi ela adorou. E virou cliente recorrente, assim. Ela não mora muito perto, mas ela pede até hoje. Um beijo, se você eventualmente ver esse vídeo. Eu lembro dessa história, sempre vou lembrar dessa história. Esse é mais um indício, tipo assim, tem gente te procurando, as pessoas estão indo na tua porta. Ou se elas não vão, elas perguntam se tem loja física pra você, porque de alguma forma o seu Instagram dá a entender o fato de que tem loja física mesmo não tendo. Então, isso, de novo, é um indício, mas pode ser um indício falso. Por quê? Você pode ter 10 vendas no mês e dessas 10 vendas, 3 gato pingado acharam que você tinha loja física e vieram até aqui. Então, essas coisas, elas são indícios, mas o fato consumado mesmo, e aí a gente vai para a dica, né, número 3, é número. Tipo assim, se você não tem gestão e a sua casa tá começando a, né, ficar cheia de coisas, se você não tem gestão e tem gente chegando até a sua porta, antes de sair de casa, procure estudar a gestão. Vai fazer um fluxo de caixa, vai entender como faz uma conta de ponto de equilíbrio. Aí vai procurar ponto, mas vai procurar ponto para entender quanto custa um aluguel. Cara, a melhor forma de saber sobre um negócio é falando com gente que tem esse negócio. Então, pô, vai numa cafeteria, vai numa confeitaria, fala com o gerente, explica a sua situação, né? Tipo, fala: ó, eu tenho uma confeitaria em casa, tô pensando em sair, você consegue me ajudar
com algumas informações, queria saber, tipo, quanto é o aluguel médio, assim, quanto se gasta de luz. Pô, eu sei que tem alguns sistemas aí de ponto de venda, qual que você usa. Se você tiver no Clube dos Confeiteiros, você já consegue acesso a todas essas informações, porque a gente tem um grupo com 80 confeiteiros, inclusive tá fazendo barulho porque a galera tava falando sobre iFood agora. Mas se você não tá no Clube dos Confeiteiros, cara, vai no seu bairro, na tua cidade, vai nas cafeterias mais de bairro, assim, e pergunta pras pessoas. Perguntar não ofende. Se o cara se fechar e falar, não vou te passar nenhuma informação, eu não passo. Tudo bem, é a política da empresa dele, a empresa é dele. Ele tem o direito de fazer isso. Vai no próximo e pergunta. Antes de abrir o Malcabans, eu fui no Vitor Cakes. Um beijo pra ele, inclusive, se ele estiver vendo esse vídeo. Fica na Rua Chamantá. É uma loja basicamente de fatias. Ele tem cheesecake, ele tem várias tortas. Cheesecake, Devil's Cake e tal. Ele vende só fatia de bolo, torta e afins. E aí eu visitei a cozinha dele pra entender como que era. Ele abriu as portas pra mim, foi super gente boa, super humilde, super do bem. Faz isso com alguém. Tenta conhecer gente do ramo pra entender quais são as dificuldades, pra trocar uma ideia com o cara mesmo, porque estar em casa, mesmo que você já venda bem, eu considero uns 20 mil, 30 mil em casa bem, assim, 40, acho que 40 é até difícil de chegar pelo volume de espaço, né? Não sei se você vende uns 40 pau em casa, porra, parabéns. Acho, assim, tem que fazer conta, mas é muito mais provável que você consiga tranquilamente ir pra algum lugar. E aí, assim, mesmo que você venda esses 40 mil, cara, você tem que entender o quanto entra, você tem que entender o quanto sai, você vai ter que, de alguma forma, fazer um plano de negócio. Eu fiz a aula ontem no Clube dos Confeiteiros, bonitinha, uma aulinha de 30 minutos, explicando tudo. Eu sempre faço um vídeo aqui e um vídeo pro clube bem mais denso, né, bem mais com calculadora e tal. Cara, você tem que ver quanto que vai custar essa brincadeira, você tem que ter um caixa, quanto é que vai ser esse caixa, você tem que fazer todas essas contas para não ser pego de surpresa, você vai ter que ter fluxo de caixa. Não adianta você, eu vendo bem, você vai ter manutenção, você vai ter custo com funcionário, talvez você até tenha funcionário dentro de casa, ou um freela, mas alguém vai ter que abrir e fechar a loja, e o seu funcionário, ele vai ter que ter horário de almoço, então talvez você vai precisar de no mínimo 2, ou você e mais um. E aí o salário que você ganha hoje, né, o lucro da sua empresa hoje é um. A partir do momento que você pôs o pé pra fora, ele é outro. Porque aí, se você paga o aluguel da sua casa, você vai ter que pagar o da sua casa mais o da loja. Então, assim, é uma decisão bem delicada, primeiro ponto, bem individual. Não tá uma decisão baseada única e exclusivamente no que eu falei. Vai fazer conta. Se você quiser assinar o Clube dos Confeiteiros, custa R$50 a mensalidade hoje. Depois vai aumentar, mas custa R$50 a mensalidade. Tem acesso a um mês de conteúdo. Você vai lá, vê a aula de como sair de casa e de cuidados ao abrir uma loja. Tem essas duas aulas. E você faz as contas tudo certinho, bonitinho. Mas, cara, não toma essa decisão de forma precipitada. Conversa com a galera, entende. E outra, eu começo a aula perguntando assim, por que você quer sair de casa e abrir uma loja? Porque assim, ficar em casa é confortável, é bem confortável. Você quer pelo desafio, você quer para mostrar para as pessoas que você vai abrir uma loja, você quer porque você acha que você vai ganhar mais. Esse achismo de que vai ganhar mais, ele existe a possibilidade de ganhar mais através dos números? Você vai vender mais? Ou você não sabe? Ou é um talvez, né? Via de regra é um talvez. Probabilidade é de que sim, mas por que você vai vender mais? Você já pensou que você talvez tenha que ter outros produtos, uma linha de bebidas? Tem um vídeo aqui, inclusive, no canal só sobre como servir as bebidas para confeitaria/cafeteria. Já pensou que talvez você vai ter que ter um outro modelo de negócio com atendimento de mesa? Ou vai ser take away? Qual que vai ser o modelo de negócio que você vai ter? Então assim, tem uma série de questões que precisam ser respondidas e as pessoas não levam a sério. Só tipo, vou sair de casa porque eu não caibo mais em casa. Se você não cabe mais em casa, aluga um storage. Se a questão é só espaço, aluga um storage, bota tudo lá dentro e uma vez por semana você vai no storage, pega e leva as coisas para sua casa, como se fosse um estoque ali fora de casa. Se é só esse o problema. A questão de sair de casa é faturamento. Não é... Comecei falando do espaço, que era justamente para jogar assim com vocês. O espaço, ele é um fator, sim. Chega uma hora que ficar em casa é insustentável, mas ele não significa que você tá faturando bem. E outra, às vezes você pode já não ter mais espaço, você pode estar vendendo 50 pedidos por dia, que é um número excelente, só que você não tem lucro nenhum, porque você precificou tudo errado, ou porque você fez alguma outra cagada, ou porque você está pagando alguma dívida, sei lá. Às vezes você tem lucro, e esse lucro vai pra dívida, né, que você tem, não sei, são assim... milhares, né? Eu sempre falo aqui, eu tento lidar com milhares de realidades, então é difícil. Tudo que eu falei até agora, a lição, a regra do vídeo é: saiba seus números, aprenda gestão,
entenda de gestão, porque depois que você passa de um certo número de vendas, primeiro o confeiteiro tem que vender. Aprendeu a vender, vai aprender a gerir. Se você conseguir estudar os dois ao mesmo tempo, é bem melhor, mas nem todo mundo consegue. Eu, por exemplo, eu sabia um pouco de gestão por conta da minha faculdade, que me ajudou um pouco, eu tinha algumas noções, então eu fui vender com algumas noções. Depois eu fui me especializar um pouco mais, fazer uma DRE, fazer um fluxo de caixa, controlar estoque, controlar CMV real, blá 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 blá. Tudo isso eu ensino lá no clube, se você quiser aprender o link tá na descrição. Mas assim, depois que você vendeu, se realmente você tá faturando bem, você tem que entender se você tem lucro. Se você tem lucro, você faz as contas, faz um planejamento e vê se você consegue sair de casa ou não. Basicamente é isso. Não tem muito segredo, assim. Não tem um número mágico, porque cada um vai ter uma realidade, os aluguéis dos municípios de São Paulo vão variar, o preço das coisas vai variar, tudo vai variar. Então não tem um número mágico, não tem um momento, é sempre uma decisão individual, tem que ser trocada uma ideia com a sua família, se você tiver algum, tipo, mulher, filho, esposo, isso tem que ser pensado em conjunto, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, fui!